Paz e graça a todos, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente, meus amados e minha amada. Aleluia! Sabemos que hoje é um grande dia, um dia de vitória, ao qual Deus tem nos concedido em estarmos na presença dEle. Aprova-se Deus todas as coisas. Irmãos, me encontro aqui no trabalho, aleluia, cheguei cedo, mas tirei este momento aqui agora que Deus me deu uma palavra para poder estar compartilhar com vocês que fazem parte do canal, aleluia, entre palavra e intercessões, aleluia. Mas quem quiser ver pode também ir no YouTube, aleluia, escrever Vanley Pereira dos Santos, que vai aparecer lá os vídeos o qual eu estou postando, amém? Sei que vai haver às vezes algumas contraversões de pessoas não concordar, mas só que o que eu prego dentro da palavra. E eu não prego o que eu estou pensando, eu prego o que a palavra está revelando, o que está escrito. Amém? A Bíblia ela é verdadeira, viva e eficaz. Nosso Deus não turba a mente das pessoas. Ele deixou tudo claro para que nós possamos absorver a tua santa e gloriosa palavra e exercermos segundo o querer e a vontade de Deus. Amém, irmãos? Este programa aqui eu sempre vou estar falando a verdade. Não quero dizer que não tem outras pessoas que não falam a verdade, que existe, mas são poucos que estão pregando a verdade. A maioria está escondendo o que está escrito na palavra. Vai ter muitos assuntos. Quando você começar a ver um vídeo neste canal, fique até o final para você entender, porque vai ter muitos assuntos a respeito de muitas coisas, né? Como eu falei, a respeito de casamento, vai ter coisa a respeito de maquiagem, se a mulher pode usar brinco, tá entendendo? O que algumas pessoas às vezes proíbem, dizendo que é a Bíblia que diz, mas não é a Bíblia. São as pessoas que criam esses fatores e traz para dentro do Evangelho. A Bíblia diz assim, ó, que quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não quer dizer porque diz isso, que uma outra pessoa que está seguindo, que está na palavra, porque usou uma maquiagem, ou teve uma ação, que está em pecado. Não existe isso, viu? Não. Só está em pecado naquilo que não tem na palavra. O que está fora da palavra. Se está fora da palavra, não pratique, não exerça. Agora, se alguém acha que ele inventou uma coisa a mais e é santo, aí ele também pode ter um direito de seguir. Ele segue em frente, mas não pode obrigar outras pessoas a seguir o que ele pensa. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tem uma palavra hoje da parte de Deus, aleluia, que chamará a nossa atenção. Se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 6 a seguir, que todos já conhecem. Quando Deus separa Samuel para dizer que ele vai ungir os filhos de um dos filhos de Jessé. Aleluia. Só que Deus vai chamar a atenção que ele diz no verso 6 do capítulo 16, que não é para Samuel atentar para a aparência, nem olhar a sua formosura, a sua estatura, nem a sua maneira, aleluia, de se vestir, ou seja, como for. Deus fala isso. Então ele diz assim, que eu, o Senhor, não olho como os homens olham. Aleluia. O homem olha para o que está de frente a ele, o que ele pode enxergar. Mas eu, Deus, olho para o coração. Pronto. Aqui uma coisa que chama atenção, meus irmãos, que quando Deus está falando isso com Samuel, já está mostrando para Samuel que o profeta não tem direito de escolher. O profeta não escolhe. O profeta obedece o que Deus fala e exerce tudo quanto ele manda, tudo quanto ele ortuga. Entenda isso, que eu como pastor, como profeta, outros, não devemos olhar para a aparência. Infelizmente hoje há pessoas que olham para status, para aparência. Se o irmão teve uma boa escolaridade, se o irmão tem condição financeira, se o irmão tem uma casa boa, o carro bom, ele é logo visto por algumas lideranças. Mas essas lideranças que observam essas pessoas e querem, na realidade, tirar o que eles têm,
aleluia, estão fora dos parâmetros da palavra de Deus. E Deus está falando aqui, olha, Samuel, aqui quem escolhe sou eu. Eu te enviei, não te revelei quem era, e agora eu vou mostrar quem é. Deus mostra quem é a pessoa certa. E às vezes você tem se preocupado, meu amado, minha amada, porque às vezes pessoas têm dentro de um ministério, não tem te reconhecido, não tem te separado, não tem te chamado. Deus até às vezes já falou com ele ou com ela, é esse aí. Mas ele atenta para o outro lado. Por quê? Porque sai dos parâmetros da palavra de Deus. Entende? Quem escolhe é Deus. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. Observe que, aleluia, quando esse Eliseu, ele se afilia com Elias, o que é que acontece? Ele vira o sucessor de Elias. Por quê? Porque ele teve uma boa ação diante do homem de Deus. Ele passou a andar no mesmo preceito, no mesmo caminho, e aí Deus permitiu que Eliseu fosse o sucessor de Elias. Mas nem todos estão no mesmo caminho. Nem todos estão com a mesma visão. Observe que Geazi esteve com Eliseu, mas não pôde ser, aleluia, o sucessor, o profeta. Por quê? Porque não tinha a mesma visão. Não para só por aí. Nós vemos que Deus chama Jeremias, chama Baruque, mas Baruque não é o sucessor de Jeremias. Entende? Então é necessário que a gente venha a cada dia nos lançarmos na presença de Deus, exercer aquilo que Deus quer, aleluia, e ouvir a voz de Deus. Porque quando a pessoa não ouve a voz de Deus, torna-se uma casa rebelde. Tem pessoas, na realidade, meu amado, minha amada, que tentam fazer tudo segundo o seu querer e a sua vontade. Aqui Deus, ele, quando pegou a Samuel desde criança, você vê que os filhos de Eli não podem ser o sucessor. Quem é? É Samuel, que é o profeta. Mas Samuel cá, ele olhou para uma aparência. Quando ele olha para a aparência, o próprio Deus o repreende na hora, para que ele não faça isso, não se comporte dessa maneira. Porque quem escolhe é Deus. Então eu quero dizer para você nesta manhã, se Deus te escolheu, por que você está preocupado? Hein? E se Deus te colocou como profeta, por que você vai olhar para a aparência? Jamais. Não olha para a aparência. Eu sei que existem pessoas de aparência que têm boa índole, que têm bom comportamento também. Isso não quer dizer que Deus não venha escolher, né? Porque ele também escolheu alguns que viveram dentro de palácio. Então, o nosso Deus faz como ele quer. Mas aqui, essa mensagem aqui é para aqueles que às vezes têm menosprezado sua pessoa, têm desfeito de sua pessoa e têm escolhido quem ele quer. Tem colocado num altar quem ele quer. Tem derramado óleo em quem ele quer. Mas só que às vezes Deus não está no meio dessa situação. Mas se Deus estiver, tudo será para a glória do santo e eterno nome dele. Então você, líder, tenha visão antes de separar alguém. Se Deus mandou, não olhe para a aparência, porque essa pessoa não tem condições financeiras, que essa pessoa não sabe se expressar. Aí você acha
que tem que ser como você quer. Na última pregação eu falei, escrevi lá, que pastor é chamado por Deus e não por faculdade. Então Deus é quem separa. Deus é quem faz as coisas segundo o querer e a vontade dele. Nós temos que entrarmos no preceito de Deus. Sim, no início eu falei aqui, para assistir o vídeo até o final, que eu vou explicar alguma coisa para vocês, para alguns. Eu vou falar muita coisa a respeito da Bíblia, de que as pessoas escondem, a respeito que se um irmão da igreja pode emprestar dinheiro, a respeito sobre a bebida, se é pecado ou não. Vou falar muitos assuntos e qualquer um que vendo isso no YouTube ou algum irmão quiser entrar, fazer pergunta, estarei disponibilizado dentro da Bíblia. Eu não vou para o conceito do ser humano, não. Eu vou dentro da Bíblia. A respeito, como alguns também pensam que casamento é só um. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando, se houver fornicação, pode separar. Então não é um só. Ninguém é escravo mesmo. Entende? Nenhum ser humano é escravo. Não existe. Então, vou falar muitos assuntos que realmente vai chamar a atenção da igreja. E se você tiver disponibilidade para ter conhecimento, assista os vídeos, entre na palavra, não concorde comigo pelo que eu estou falando, não. Concorde pelo que eu estou falando sobre a palavra. Se eu falar algo fora da palavra, você tem todo o direito de me repreender na hora. Porque tem que ser pregado a palavra de Deus. E eu não vou deixar, aleluia, que a palavra de Deus, a verdade venha a ser oculta por causa de algumas pessoas que querem que seja feita a vontade deles. Não. Tem que ser pregado o que está escrito, para a glória do Deus de Israel. Então, meu irmão, tome posse desta palavra, no dia chamado hoje. Vou ter que retornar ao meu trabalho, aleluia, ok? Não te preocupe se alguém não te separou. O importante é que o Deus Criador dos céus e da terra está te separando. Ele está no controle. Viu? Quando Deus falou ali com ele para não atentar para a aparência, não quer dizer que Deus não pega uma pessoa de aparência, uma pessoa de status também não. Não quer dizer isso não. A gente raciocinando vai mostrar que eles teria um tipo de exaltação, talvez, na vida deles. Está entendendo? Então Deus diz não. Deus quer o mais humilde. Aquele que estava lá no campo, atrás das maiadas, aquele que estava lá tocando a harpa, aquele que estava cuidando das ovelhas. Quando você tem cuidado, meu irmão, da ovelha, muito não tem te valorizado, muito não tem observado para você, mas existe aquele que tem os olhos como chama de fogo, que está te contemplando e jamais tem virado as costas para você. Não temas, siga em frente, Jesus está no controle, para a glória do santo eterno nome dele, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador do céu e da terra, neste momento, Deus, aqui estamos em tua presença para estar a glorificar e exaltar o teu santo eterno nome, Deus. E pedir ao Senhor que o Senhor possa ter tuas mãos sobre nossas vidas, do teu povo, da tua nação, nos capacitando, nos fortalecendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que tudo quanto venha ser realizado ou sucedido, venha ser para a glória e louvor do teu nome. Toma, Senhor, o teu povo, a tua nação em tuas mãos. Abençoa, Senhor, da criança ao idoso, em nome de Jesus de Nazaré, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra e sabemos que o Senhor irá cumprir, em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço, hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Paz e graça a todos. Que o nosso Eterno possa te abençoar poderosamente, hoje e para todos sempre. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.